Abrir a nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Começa no 12. No 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo. Vamos começar do versículo 11. Atos dos Apóstolos 9, versículo 11. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que estava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que o tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, de muitos tenho ouvido acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Aqui tem poder dos principais, dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor nessa noite, ó Pai, pela sua misericórdia, pela sua grande graça, que o Senhor nos dá ciência nessa palavra, através do seu espírito de sabedoria e inteligência, meu Pai. Nos faz entender e compreender a sua mensagem nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, esse Ananias, a quem Deus chamou para que ele pudesse ungir a Saulo para ser um profeta do Senhor, um grande apóstolo, chamado pelo próprio Senhor Jesus, nós vemos que esse Ananias quase não tem muita informação sobre ele na Bíblia. As pessoas falam um monte de coisa nas historinhas que eles arrumaram por aí. Mas na Bíblia não tem muitas informações desse Ananias. Simplesmente esse Ananias, ele parece que justamente aqui em Atos dos Apóstolos, só nessa parte. Ele não era, a Bíblia não fala que ele era algum presbítero, que ele era algum pastor, ou que ele era algum apóstolo. A Bíblia não fala nada sobre Ananias. Mas uma coisa era interessante, que Ananias, ele era um homem reconhecido diante de Deus. Ele tinha um reconhecimento de Deus para com a vida dele. E muitas das vezes é isso que importa para nós que estamos no reino. Porque o que importa para quem está no reino não é o que os homens falam, é o que o Senhor fala. É o que o Senhor determina sobre nós. E o mais importante é a pessoa ser útil. É a gente poder ser útil. E Ananias, ele foi um homem muito útil diante de Deus, porque ele fez a unção de um homem muito, que Deus usou com um poder e uma glória muito grande, né? Ananias nos dá muitas vezes até pelo fato de nada ser registrado dele dentro da Bíblia, sem aquela, né, genealogia de Ananias, ele nos dá muito a entender sobre o apóstolo, sobre o profeta Elias. Elias também, a Bíblia fala Elias o tisbita, mas não dá muita origem de Elias. Quem era, se ele casou, se ele que ele tinha, quem era, não tem origem de Elias. Acha o versículo para mim. Não tinha muita origem dele. Então, Elias o tisbita, ele não tinha genealogia, né? Pelo menos registrado na Bíblia. Mas o que é isso? Muitas vezes quer dizer para nós, irmãos, que estamos servindo o reino de Deus.
Muitas pessoas são impedidas de servir o reino de Deus justamente por causa dos nomes, ou por causa daquilo que alguém vai pensar da gente. 1 Reis 17, primeiro. Vamos lá, em 1 Reis 17, primeiro. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Viram? Elias, não tinha muito o que falar de Elias, não tem muito o que falar de Elias, né? Era um homem que veio na terra e a Bíblia só chama ele Elias o tisbita. E ele aparece, executa aquilo que Deus queria, e o Espírito em virtude dele ainda vai voltar mais 2 vezes ainda sobre a terra. Já voltou 2, falta mais uma ainda vez ainda sobre a terra. E ele não tinha genealogia. Enoque já tem o pai, né? Melquisedeque, né? Já tem o pai. Mas a Bíblia fala... Ah? Quem? Já o Melquisedeque cobrou o dízimo de Abraão. Também é outro sem genealogia. Apareceu, cobrou o dízimo de Abraão e ninguém sabe mais nada dele. Na Bíblia não registrou mais nada de Melquisedeque. Vamos dar uma conferida lá também. Hebreus 7, do 1 até o 4. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Viram? Voltei, Paulo 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem o fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então você viu que Deus, em muitas outras partes, em outras partes da Bíblia, a Bíblia faz questão de anunciar a genealogia de uma pessoa, dos servos do Senhor. Em outras, a Bíblia faz questão de anunciar, né? Jesus, filho de Davi, né? Davi, filho não sei de quem, o outro filho do fulano, outro filho do Bertano. Quem é o seu pai? Quem é a sua descendência? Quando Jonas, né? Já aquele profeta só falou o que ele fez, mas não citou nada dele, porque era um profeta, né, que foi só chamado para uma obra só. Não tinha, aquilo lá já não tinha muito sentido. Então se observa que esses homens, existem homens que tinham nomes, pertencia a um nome, a uma família, e precisava da sua família, precisava do nome, da onde que ele tinha originado, mas a Bíblia fala de homens, dentro da Bíblia, que não tinha. Que a Bíblia citou eles como simplesmente para executar uma obra somente, né? Mas o que é importante foi o que nós falamos aqui. Não vamos falar muito sobre isso, sobre nome, mas a questão do homem ser usado pela obra, né? Mas o mais importante é que todos esses homens, mesmo que os que tinham nome e os que não tinham nome, eles só tinham uma coisa em comum. Todos eles estavam prontos para a obra.
Todos eles estavam preparados. Deus não pegou nenhum deles de surpresa. Nenhum deles. Quando o Senhor chamou eles e falou: vá lá e faz a minha obra, eis-me aqui, Senhor. E foi realizar a obra. Foi realizar aquilo que Deus queria. Porque estavam todos prontos. Porque, na verdade, o status, a posição de quem eles eram filhos, de quem eles não eram, isso não interessava muito para eles. Interessava para eles é quem eles eram. Quem eles eram. E quem eles eram? Eram servos. Pronto para toda boa obra. Me parece que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, me foge de memória, ele fala que nós deveríamos ser aptos para todas a obra. É isso mesmo? O obreiro do Senhor. Vê se consegue achar esse versículo para mim. Bendito é o nome do Senhor. Santo, santo é o Senhor, o Deus dos exércitos. Bendito é o nome de Jesus para sempre. Santo, santo é o Senhor Deus para todo sempre. Segunda Timóteo 3,17. 2 Timóteo 3,17. Olha para os irmãos ver. Para que um homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Volta até um pouquinho. 15. É o 16, né? Vamos lá. Vamos aí. 16? Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Instruído para toda a boa obra. Sempre pronto, apto para aquela obra. Não é? Agora observa, quando Deus chama Saulo, nós vemos que, isso agora no meu entendimento, uns dias atrás, eles tinham reunido, né? Fizeram uma reunião, e nós vamos colocar alguém no lugar de Judas. Vamos colocar alguém no lugar de Judas, porque o Judas morreu, então nós temos que colocar um outro apóstolo no lugar de Judas. Mas os irmãos observam que eles tomaram a decisão, e a decisão que eles tomaram foi julgaram sorte. Foram julgar sorte. E na hora que eles julgaram pela sorte, saiu em Matias. Então eles colocaram Matias no lugar de Judas. Mas essa reunião deles, eles ainda não eram batizados com o Espírito Santo. Nenhum deles. Estavam todos reunidos, estavam ali os apóstolos, mas ainda não tinha sido batizado. Estavam ali os discípulos, mas ainda não tinha sido batizado com o Espírito Santo. Então tomaram aquela atitude. Para uns está certo, para outros está errado, também não interessa para nós. Mas só que uma coisa interessante, porque quando Jesus ele fez o seu ministério sobre a terra, nenhum dos seus apóstolos foi lançado sorte sobre eles. Jesus chamou um por um pelo seu nome. Ele mesmo chamou os seus apóstolos, um por um. Não foi indicação de ninguém. Ele foi lá e fez a questão de chamar os seus apóstolos. Só aquilo que nos deixa preocupar, assim, do meu ponto de vista, né, nem querendo falar como revelação, mas do meu ponto de vista, que o apóstolo Paulo foi chamado pelo próprio Jesus.
E Jesus já tinha ressuscitado. Mas ele fez questão de chamar. E nunca houve outro que foi chamado por Jesus, assim como Paulo. Jesus nunca apareceu para chamar ninguém depois de Paulo, nem antes de Paulo. Mas o apóstolo Paulo, ele mesmo chamou o apóstolo Paulo, né? E quando ele chama o apóstolo Paulo, o Senhor também chama Ananias. Ele não chamou nenhum dos outros obreiros, dos outros apóstolos, né? Tinha lá tantos para que ungisse a Paulo. Ele chamou o Ananias. Porque por mais que o Ananias não estava registrado, não ficou registrado lá como se ele fosse um dos apóstolos, mas diante de Deus, Ananias era um homem de um grau muito alto. Diante de Deus, ele tinha um grau muito alto. Porque Deus não chamaria ele para ungir uma outra pessoa que Deus usaria também com muita autoridade. Ele não chamaria alguém tão fraco para ungir, ele chamaria alguém de um grau muito alto para fazer aquela unção. Não era qualquer um. Não era para qualquer um. Os apóstolos, todos eles serviam, mas ele chamou justamente o Ananias, que não conta, não estava contando ali, né? Intimidade com Deus, porque ele falou com Deus, olha, eu ouvi falar que ele persegue judeus e que ele manda matar, eles estão matando. Então ele tinha intimidade com Deus e também ouvia a voz de Deus, né? Deus não, pode ir lá que ele é meu escolhido. Justo. Então ele tinha uma intimidade com Deus de ouvir a voz de Deus. Justamente, ele tinha, né, realmente, dar ouvido a ela e obedecer. E estava pronto. Ele estava pronto para aquela obra. Então quer dizer, o que deixa o homem pronto para a obra não é aquilo que você está exercendo. Não é isso que você está exercendo. Não, é. Quantas vezes você vê, a gente está cansado de ver crentes, irmãos, obreiros, pastores, estão lá na frente do trabalho e não está pronto. Toda hora eles são pegos com a calça na mão. Por quê? Não está pronto para a obra. Se Jesus, como diz, surge uma emergência, não para Jesus, mas para nós, eles não estão prontos. Eles não estão prontos. Não estão prontos para aquela obra. E o que nós deveríamos saber é que nós precisamos estar pronto. Temos que estar pronto. Para qualquer momento que o Senhor nos chamar e falar, meu servo, eu preciso de você agora. Vai lá na casa do fulano. Fala isso com o cicrano. Ô meu servo, faz isso. Você tem que estar pronto tanto para ouvir como para obedecer. E também, como diz, para ouvir a voz, entender a voz de Deus. Né? Entender a voz de Deus. Muitas vezes você vai, até num culto na igreja, ou num culto ar livre, ou num culto na casa, e naquele momento, naquele exato momento, Deus já sabia, mas nós não. O Senhor precisa te usar. Ele vai precisar, agora é o meu servo, é Ele que vai ter que... E te levanta com autoridade. Mas se você estiver desligado? Se você já está cheio de opinião própria? Se você já colocou a situação do seu jeito? Como diz, Deus vai falar, Deus vai te mandar levantar, vai te mandar agir, e você não vai agir, por quê? Você não vai entender o que Deus estava falando. Ananias falou, Senhor, eu ouvi falar de Saulo, que ele é muito terrível. Deus falou, vai lá, porque ele é um vaso para mim. Rindo aqui, que eu lembrei de uma vez, um irmão, muitos anos atrás, a gente foi fazer uma visita, e chegou lá, o irmão era um jovem, e ele ficou de olho numa das meninas da casa. E ficou aquela coisa toda, em vez de ele ligar no trono, ele ficou de olho na menina. Aí nós estamos bem lá, assim, aí de repente você falou assim, o irmão vai dar uma palavra. Nossa! E era uma pessoa assim que Deus já tinha usado fortemente, mas como ele estava tão na carne, de olho na mocinha, ele embolou
tudo, não falou coisa com coisa. Eu nunca vi ele tão atrapalhado em falar a palavra como ele ficou naquele dia, porque o negócio dele estava na moça, ele não estava na obra ali. Justamente. Irmãos, então quer dizer que não é o que nós estamos falando? Nós estávamos naquela visita caçando namorada. Lá era encontro de casal, né? Ou como é que chama aquele negócio de namoro? Como é que é o negócio de namoro? Nem sei como é que chama esse trem de namoro. Coisa de namoro. Lá estava lá fazendo encontro de namoro. Não, nós estávamos lá fazendo uma obra. Não é isso? Nós fomos para orar para uma pessoa que estava doente. Nós fomos para orar para uma pessoa que estava mal. Aí o irmão, como diz, que Deus usava na palavra, o irmão está lá caçando namorada. O obreiro está lá caçando namorada. Quer dizer, Deus já fez aquilo para envergonhar. É para deixar a pessoa bem envergonhada, porque Deus precisa. Não é que a gente fala Deus precisa, irmão, é usando a nossa maneira como ser humano. Deus é soberano. A gente fala na nossa maneira de falar. Deus precisa do homem naquela hora. Então, vai lá, fulano, dá uma palavra agora. Como é que vai dar a palavra? Todo desligado do Espírito. Faz oração aí, irmão. Faz oração aí. Todo desligado. Então, o crente, irmão, principalmente os servos de Deus, não interessa se você é obreiro, se você não é obreiro, se você é membro da igreja, se você não interessa. O crente, ele precisa estar pronto para a obra. E quando nós vamos para uma obra, se você vai para uma obra do Senhor ali, é uma visita, é uma oração, é um culto, é qualquer coisa que você vai fazer pela obra do Senhor, vai preparado. Temos que ir preparado. E a preparação, mano, não é porque você jejuou a semana toda, você orou a semana, não, isso aí é jejum, você tem que fazer, a gente tem que fazer. Mas a gente tem que fazer, não é porque nós vamos fazer a visita amanhã, que nós vamos fazer jejum hoje, não. Não, a gente já tem que estar pronto para aquilo. Porque a qualquer momento a gente pode ser provado. E na hora que você for provado, você vai ser reprovado. Igual as virgens prudentes, né? É uma prudência, na verdade, né? Justamente. Também, né? As virgens prudentes foram encontrar com o noivo. Elas só pensaram, nossa, vai ser uma grande festa, né? O noivo vai vir encontrar com nós. Pensou na festa e esqueceu do azeite. As loucas. Esqueceu do azeite. Não foi isso? Dá uma lida lá. E o que aconteceu? Ficou para trás. Elas ficaram para trás. Porque lá não era um encontro de namoro. Tinha algo mais além do que isso. Pode ler. Então, o reino do céu será semelhante onde é que está? Mateus 25, primeiro. Mateus 25, primeiro. Aleluia, Jesus. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosconejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite para as nossas lâmpadas, para que as nossas lâmpadas se apaguem. Não, peraí, vi errado. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem, comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que vos não conheço. Viram? Não, eu não. Quer dizer, elas foram encontrar com o noivo. Então elas só pensaram, não, vou encontrar com o noivo, né? Nossa, eu tenho que ir muito bonita,
né? Talvez você tenha que ficar bonito para encantar o noivo, né? O noivo ficar encantada comigo. Só que esqueceu do azeite. O azeite também era necessário. Era necessário. E por causa do azeite que elas não tinham, porque elas eram imprudentes, né? A questão não era nem tanto o azeite, era a imprudência delas, elas não podiam entrar. Né? Paulo? Também tem a figueira, né? Que Jesus secou. Pode ler o versículo? Pode ler o versículo. Mateus 21 e 18. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira perto do campo, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse: nunca mais nasça fruto de ti, e a figueira secou imediatamente. Viram? Jesus envinha, sentiu fome. A figueira, ele passou na figueira e procurou fruto nela. E sabe qual que é o pior? Não era tempo de figo. Não era tempo de figo. Uai, que Jesus vai procurar figo na figueira? Justamente não era o tempo dela produzir figo. Mas a figueira sabia que Jesus ia procurar ela. Com certeza ela sabia. Então o que ela devia ter feito? Ela devia ter produzido um fruto fora do tempo. Porque para Jesus não existe tempo. Ela tinha obrigação de produzir o seu fruto, porque quem ia comer um fruto dela não era um homem comum. Não era, como diz um presidente dos Estados Unidos. Era o rei dos reis e senhor dos senhores que comeu um figo dela. E ela não produziu, ela não entendeu o mistério. Então Jesus falou assim: nunca mais vai nascer fogo de ti. Quem? Os talentos, também recebeu os talentos, enterrou na terra, né? Não sei se está certo, né? Mas o senhor está falando da gente estar preparado para quando Jesus chamar, a gente estar preparado. Eu lembrei de Amós, que Amós ele estava no campo com os pastores. Ele podia pensar: minha função é só ajudar com as vacas, só ficar aqui. Deus chamou ele, né, teve visões incríveis, a visão, acho que se eu não me engano, até do osso de Josué e de Moisés, não sei. Teve visões incríveis. Aí eles podiam pensar: eu sou pastor, vou ficar aqui no meio das vacas. Jesus não às vezes ele nem pensava na missão, mas ele estava pronto, Jesus chamou, ele teve visões incríveis. Justamente, Amós, né? Amós, justamente. Amós, ele mexia com vaca, ele não era filho de profeta, não estava lá no meio dos profetas, não era isso? E na hora que o Senhor foi lá chamar ele, chamar o Amós para profetizar, ele não tinha nada a ver com o profeta. Talvez nem passava pela mente dele de um dia ser um profeta. O Senhor foi lá e chamou ele, mas ele não pensava em ser um profeta, mas ele estava pronto. Ele estava pronto para aquilo. Deus vai lá e chama ele. Amós 7, versículo 14. Amós 7, 14. E respondeu Amós e disse a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Viram? Irmãos, é isso que é o importante para a nossa vida. O homem não era profeta, não era filho de profeta, não sabia como que fazia. Cuidava de gado, estava lá na roça cuidando do seu gado lá, tranquilo. Mas agora, pensa bem, tinha escolinha de profeta no passado, havia escolas de profeta, havia escola, acha o texto para mim, Eliseu foi lá fazer o ferro flutuar na escola dos profetas, tinha uma escola de profeta, escola para ensinar profeta, e Amós, ele era um boiadeiro, nem sabia mexer com isso, mas aquela escola de profeta não estava ninguém lá pronto para aquilo que Deus queria. Mas o Amós, que mexia com gado, que nem sabia, o Senhor chamou ele porque estava pronto para aquela obra. E o Senhor ainda chama ele, assim, vai lá e profetiza. Como é que ele ia profetizar? Ele nem sabia. Segunda Reis 6. Davi também, né? E disseram os filhos dos profetas a Eliseu:
Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até ao Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar. E disse ele, ide. Volta um pouquinho aí. Quando fala que Eliseu, ele vai ao como é que chama o negócio? Recanto dos profetas? Não é? É um pouquinho para trás aí. Qual é? 4:38. Segunda Reis 4:38. Deixa eu ver. Também, só porque nós queremos já tá bom. Vai lá. Segunda Reis 4:38. Quer dizer, tinha um lugar deles que ensinava os profetas, os meninos jovens, a ser profeta. Olha que coisa impressionante. E nenhum deles estava pronto. Nenhum estavam pronto para aquilo que Deus queria. Pode ler, 2 Reis 4:38. Isso aí já serve, já dá. E voltando Eliseu a Gigal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço, põe na panela grande ao lume, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Amém. Só aí já está bom. Você vê que tinha um lugar deles, onde eles ensinavam. Eles ensinavam os filhos dos profetas a ser profeta, né? Só que não tem, eu nunca achei, se tem eu nunca achei. Nenhum dos profetas vieram dessa escola, de Deus não. Nenhum. Deus nunca levantou um profeta da Bíblia que veio dessa escola. Todos eles vieram de outros lugares. Então quer dizer, mas estavam prontos. É o que o diácono falou. Davi não era genealogia de rei, não pertencia nada, não tinha nada a ver com rei. Nada. E a Bíblia chama Davi, Deus levanta Davi e coloca ele como rei, ainda a raiz de Davi, quer dizer, que é a raiz de Jesus. Mas ele estava pronto. Ele não estava lá no reinado, ele não estava lá no exército de Saul, ele não estava lá entendendo como é que fazia, como é que deixava de fazer, mas ele estava pronto para aquilo que Deus queria que realizasse. Por isso Deus chamou ele, e colocou como pastor do seu povo, porque ele estava pronto para aquilo que Deus queria. Então é isso, irmãos, que muitas vezes importa para nós, é o que importa. Muitas vezes a pessoa fica dentro da congregação a vida toda e nunca está pronto. Ele nunca está pronto para aquilo que Deus quer. Nunca. Passa anos e mais anos, vê irmãozinhos, até já de idade, cabecinha branca, está lá na igreja, não, graças a Deus, amém, vai ser salvo, Jesus vai levar para o céu, se eles morrer firme ainda na fé, mas nunca teve pronto para aquilo que Deus tinha que fazer, né? Não é para ele ser um pastor, que ele tinha que ser um pastor, porque não, nem todo mundo na igreja vai ser pastor. Aliás, se todo mundo for pastor, quem vai ser o membro? Né? Não tem nem jeito, né? Tem que ter um pastor e os membros, né? Então quer dizer, nem todo mundo vai ser, mas todo mundo Deus pode realizar uma obra através daquela pessoa. Todos Deus pode realizar uma obra através daquela pessoa. Ananias foi registrado uma obra só, mas que obra? Que obra que ele foi usado. Às vezes a pessoa tem que tomar cuidado, porque o inimigo é assim, se você não está pronto para uma obra, às vezes Deus tem coisas grandiosas para fazer através de você, mas você não está pronto, né? É uma questão, às vezes você não está pronto para certas obras, às vezes o inimigo pode desviar sua atenção para uma obra que não é para você fazer, sendo que tem uma outra obra. Ele pode, às vezes você não está pronto, ou você está com o seu olhar fixo numa direção, enganado, né? Porque é outra direção que o Senhor quer que você olhe.
Ou então você não está pronto, Deus tem uma obra grandiosa, mas você não está pronto. Só que o diabo começa a jogar na cabeça da pessoa que ele não é visto. Justamente. Nossa, eu não sou visto, eu sou um João ninguém. Né? Ninguém me pede para eu fazer nada, ninguém me coloca para eu fazer nada, eu não sou nada. E o inimigo vai fermentando a cabeça da pessoa. E simplesmente, que o diabo não vai contar para a pessoa que ela simplesmente não está. Justamente. Simplesmente a pessoa não colocou na posição que Deus queria, ou às vezes acovardou, às vezes não se preparou, às vezes dentro daquilo que Deus queria. Claro que tudo tem um processo, tem pessoas que Deus prepara, vai preparando, né? Isso é fato. Mas muitas das vezes a gente vê muito isso, o diabo fazer isso. A pessoa, tipo assim, às vezes ela não está pronta, ou ela está orando em outra direção que não é o que Deus quer, e o diabo falando com ele, tá vendo? Você é deixado de lado, você está de escanteio, ninguém te nota, ninguém te observa, entendeu? Só que assim, o diabo é tão sem vergonha, que aí, se quando a pessoa se prepara, a pessoa está pronta para aquela obra, aí o diabo já fala outra coisa com a pessoa. Aí já fala que a pessoa não está pronta, que não é para a pessoa. Aí vamos supor, o irmão está chamando a pessoa para fazer aquela obra, o diabo joga assim, para que você vai? Você não está pronto. Justamente. Se a pessoa não está pronto, o diabo coloca na mente dela que ela está pronto sim, é que é o irmão que não quer deixar ela fazer. Se ela está pronta, o inimigo fala assim, não, você não está pronto não, você não pode fazer. Fica entendeu? quietinho. E fica quietinho. Coloca medo, coloca covardia, coloca um monte de coisa. O diabo sempre trabalha ao contrário de Deus. Justamente. O diabo. Justamente. Justamente. Irmão, o Diaco falou uma coisa certa. Por quê? As pessoas querem o que é mais visto. E eles pensam que a obra de Deus é o que a gente quer fazer na obra de Deus. E Deus não tem, existe esse negócio, o que eu quero fazer na obra de Deus. Existe o que Ele me chamou para mim fazer. Ele está no comando de todas as coisas. Não é isso? É o que Ele chamou. Ele me chamou. Então, se Deus me chamou, o que eu preciso, o que o homem precisa é estar pronto. É isso que ele precisa. É o único requisito, o que cabe a nós. O que cabe a nós é estar pronto quando Ele chamar. Agora, o que nós vamos fazer, ou aonde Ele vai nos usar, isso é com Ele, não é com a gente. É assim, no mundo natural. Você chega numa empresa e vamos supor que você vai ser simplesmente um peão ali, ou uma pessoa... Tem várias tarefas que você pode fazer. Você não chega perto do cara e fala assim, eu não quero ficar em tal lugar, não. Entendeu? Eu não quero ficar na produção, não. Eu quero ficar ali. Eu não quero ficar na produção de tal coisa. Eu quero montar não sei o quê. Não existe isso. Entendeu? Às vezes a pessoa ou não tem perfil para um setor, mas quer ficar naquele setor, e a pessoa fala, não. Aí o encarregado vai falar com ele, não, eu quero você na linha de frente, porque se é bom é ali. Não é? Justamente. Não tem como você exigir. Justamente. E no reino de Deus é Ele que comanda, né? E você vê, quando os homens são injustos, é claro. Os homens é injusto, mas Deus não. Então Deus te colocou numa posição, é aquela posição. Porque Ele sabe que ali você vai dar muito fruto. Mas em qualquer outra posição você não vai dar fruto. Vai fazer o que você quer,
mas não vai fazer o que Deus quer. Não, pastor, eu quero falar duas coisas, né? O negócio que a Juliana falou sobre a pessoa não estar pronta e achar que está pronto, igual os filhos de Cefas, né? Eles acharam que estavam prontos para poder expulsar os demônios, né? E eles não estavam, né? Os demônios foi lá e acabou com eles, né? Justamente, eles pensaram que poderia fazer. Vamos lá, onde está aí? Atos dos Apóstolos 19, versículo 13. Atos dos Apóstolos 19, versículo 13. Está vendo aí? E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: "Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega." Os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: "Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois?" E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, assenhoreando de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Viram? Eles pensavam que eles podiam, mas não estava pronto. E dá a entender, né, até mesmo pela carta de Davi, quando ele fala com Joabe, que os fortes, né, no exército, eles ficam na frente para poder defender o fraco atrás. Quer dizer, se o fraco vier para frente, ele vai morrer. Justamente. Né? Agora, se o fraco fica lá atrás, ele tem condição de ser protegido por aqueles que Deus colocou na frente, não porque são maiores ou melhores, mas porque o que está na frente tem condição, igual o senhor falou, de levar o baque e de proteger aquele que está lá atrás para não ser ferido, né? Justamente. É interessante isso aqui, ó, até que a irmã falou. Por quê? Por quê? O que fazia no exército lá de Davi? Eles colocavam os fortes primeiro, porque eles enfrentavam, né? E os mais fracos colocavam mais para trás, porque eles ajudavam, mas não tinha tanta força. Então, quer dizer, deixava os fortes na frente. Mas hoje, como é que os crentes estão tudo na soberba? Se você falar assim, ó irmão, vou deixar esses 2 irmãos aqui na frente, que estão fortes na fé. Mas por quê? Você está achando que eu estou fraco? Está achando que eu não oro? Está achando que eu também não sou de Deus, não? Que o Espírito de Deus não está em mim, não? É soberba, gente no coração deles, né? Então tá, irmão, tá cheio, pode então fica na frente. Ok, fica na frente, derruba o exército todo. Então, quer dizer, tá vendo, irmão? Tudo soberba. É porque não quer aceitar onde Deus quer colocar. Pode, tranquilo. É por isso que nós estamos falando. Falei com os irmãos que não é questão que você jejuou a semana toda. Mas você está pronto para aquilo, porque na hora que... Pronto para ouvir a voz. Que na hora que o Senhor falou assim, agora meu servo, levanta e ora aí. Vou fazer o milagre. Você tem condição. Talvez a pessoa está forte, mas não escuta Deus falar. Deus pode falar com ele, ele não vai escutar nada. Não vai conseguir fazer aquela obra. Justamente, já que falou uma coisa ali importantíssima, que mais acontece, né? Quer dizer, a irmã passou a vida toda pelejando a obra, mas ela queria estar na frente, Deus não chamou para estar na frente. Qual o problema de ajudar? Né? Vocês viram aqui ungindo Ananias a apóstolo, a mestre? Ele não era ungido a nada, mas ele foi lá e fez uma obra. E que obra que Deus usou ele? Poderosa. Pai, você está falando que a pessoa tem que estar pronta, também lembrei da questão de que a pessoa tem que estar pronta até mesmo para ir para o céu, né, no caso, né? Outro ponto. E eu lembrei de um versículo também. Pode ler. Mateus 24, 42. Vigiai,
Cadê? Ah, tá. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor, mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir, o ladrão vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Pois estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir e a hora que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor construiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servido assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora que ele não sabe, e se baloar e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Viram? Então quer dizer, não estava pronto para ser salvo. Até salvação nós temos que estar pronto. E vocês entenderam, irmãos, que a questão maior do estar pronto é estar pronto para ouvir a voz, entender, compreender o que Deus está querendo, falou naquele momento, e você está ali pronto para aquilo, né? Não, Senhor, eis-me aqui, né? Envia-me a mim. Mas hoje o diabo colocou na mente da pessoa, de uma forma, é o seguinte: como eles escolheram as suas próprias obras, eles não pegaram a obra, eles não estão trabalhando na obra de Deus, eles estão trabalhando na obra deles, que eles mesmos escolheram, do jeito deles. Eles nunca estão prontos para a obra de Deus. Vem o mal vem sobre a terra, como nós estamos vendo aí hoje. Quantas igrejas a gente está vendo? São muitas. Quantos pastores? Muitos formados, né? Teologia, Marechal, não sei o que lá mais, mas formou não sei aonde. E por que as ideologias entrando dentro das igrejas, nenhum deles vê? Por que elas entraram? Por que a doutrina foi embora e nenhum deles viram? É só você parar e pensar um pouquinho, não são tudo ministros de Deus? Por que o pecado tomou conta da igreja e nenhum deles viram? Será por que eles não viram? Porque eles estavam na obra deles, não na de Deus. Porque se eles estivessem prontos na obra do Senhor, meu filho, o diabo não tinha vez não. Ó, que ele aparecesse na esquina do Espírito Santo, já estava revelando, aí estava indo lá na esquina lá, daqui mesmo já mandava embora. Nem dentro ele entra. Mas por que ele está fazendo essa ruaça? Fazendo essa ruaça com crente? Porque não estão prontos. Eles são tudo, tem nomes, renome, e o diabo fazendo gato e sapato dentro da igreja, e eles não estão prontos. Porque não estão prontos para a obra de Deus. Aí o que o Senhor faz? O Senhor levanta homens e mulheres que não tem nem nome. Tem nome nenhum. Tem nome nenhum. Aquele irmãozinho que ninguém conhecia ele. Aquele pregador que ninguém conhecia. E levanta eles e eles falam com autoridade para expulsar o diabo, para julgar com as teologias por terra, as ideologias por terra. E levanta eles. Quer dizer, irmãos sem nome, mas eles estão prontos para a obra. E aquela turma, como diz que eram os grandes, formados, não sei o que lá mais, o diabo fazendo gato e sapato da multidão, gato e sapato, e eles não conseguem expulsar esse demônio porque não estão prontos, para a obra de Deus, e nós temos que estar pronto para essa obra, pronto, porque na hora que o Senhor precisar de nós estamos aqui pronto para agir, né? Pastor, eu lembrei, foi de Josué e Calebre, né? Porque Josué, ele ajudava Moisés, mas ele nunca pensou que ele seria sucessor de Moisés. Aí lá na frente, no livro de Josué, a gente vê porque que Deus chamou ele. Porque ele e a casa dele nunca se desviaram da palavra do Senhor. E a gente vê que Calebre, né? Deus também chamou Calebre para ajudar Josué. Se eu não ver Calebre se levantando contra Josué, por que Deus não colocou ele no lugar de Josué? Você viu que quando eles entram, né, para a terra que Deus tinha prometido, falou assim, não, eu tenho força para voltar e fazer tudo de novo por amor a Deus. Quer dizer,
cada um respeitando a posição do outro. E a gente vê que Josué, de maneira alguma, pensava que ele seria sucessor. Talvez, né, as pessoas assim, nossa, mas por que Josué? Isso aqui que tem. Mas lá na frente a gente vê que ele foi fiel a Deus, a família dele foi fiel a Deus, e por aquela fidelidade, ele fez também com que o povo de Israel fosse fiel a Deus até a sua morte. Justamente. E o que eles fizeram, Josué e Caleb, eles não fizeram porque eles esperavam ser algum líder. Eles fizeram porque eles tinham aquilo no coração, de servir a Deus, com sinceridade. Então, lá na frente, eles foram úteis para a obra. Pai, porque eles já tinham aquilo no coração, eles não fizeram aquilo para ser o próximo depois de manhã, que eles nem sabiam. Na verdade, o caminho era de 3 dias. E eles passaram, foram 40 anos. Era caminho de 3 dias. E eles caminharam 40 anos, então eu não sabia o que ia acontecer. Mas eles estavam prontos para aquela obra. Miriam e Arão. Justamente. Interessante como falou. O Arão, Deus chamou o Arão? Chamou. Lavar o Arão para ajudar o Moisés. Mas vocês viram que na hora que Moisés falou com Arão, Arão, eu vou lá no monte, você toma conta aí. Olha o que o Arão fez. Você viu como ele não servia para ser o líder? Não servia. Não tinha jeito. Irmão, vocês acham que Deus erra? Deus vai errar? Deus não, irmão. O homem erra, Deus não. Agora, quando Moisés falou assim, fica aí, Arão, você toma conta aí do povo aí, que eu vou lá no monte orar lá, e você fica aí. E era o quê? 40 dias. Não era nem um ano não, gente, 40 dias. O Arão já entregou os pontos, deixou o povo fazer roça, deixou até o diabo entrar no meio deles, né? Até entrar, porque ele não estava pronto. Ele servia para ajudar, mas ele não servia para ser o líder. E Deus fez questão de falar isso com ele, não foi? Com Moisés eu falo cara a cara, com vocês não. Com ele eu falo cara a cara, porque eu chamei ele é líder, vocês não chamei para líder, chamei para ajudar ele, não foi isso? E o engraçado é que eles levantaram contra Moisés depois ainda do fato ter acontecido. Olha em Números 12, versículo 2, olha o que eles falaram. Vamos começar no primeiro, né? Olha lá, Números 2. 12. Números 12, versículo... Olha aqui. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? A narrativa, isso aqui é as narrativas. O Senhor só falou... A justificação. Se falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós? Aí, tá vendo? Quer dizer, Deus só fala com Moisés, ele fala por nós também. Nós também estamos no mesmo grau. Aqui. E o Senhor ouviu. Esse é o problema, né? O Senhor ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós 3 saí à tenda da congregação. E saíram eles 3. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, se pôs à porta da tenda, depois chamou Arão e Miriam e eles saíram ambos. E disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que ele é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Viram? Quer dizer, não é? Eles pensaram que podia, mas na hora que teve oportunidade, olha o que fizeram, a besteira do Arão. Até ele mesmo ficou envolvido no meio do rolo lá do poço. Você vê? Não teve, porque não tinha, gente. Deus não engana não, A ponto de Moisés, acho que em Deuteronômio, ele fala que ele teve que interceder por Arão. Teve. Vocês podem achar, acha para mim. É interessante isso aqui. Mais manso. Era manso, mas firme. Firme. Ele era um homem firme.
Ninguém muda, não. Aqui não tem nada de mudar, não. Ué. Nós servimos ao Senhor. Justo. Que ela que fez o montinho todo. Justamente. Igual a lepra nela. Justamente. Porque é ela que fez o montinho, né? Ela que incentivou o Arão a conversar fiado. E aí a lepra pegou, foi nela, né? Então vocês vê, irmãos, vocês estão vendo o que nós precisamos estar pronto para aquilo que Deus tem para fazer. Não é o que nós temos que fazer para Deus, né, irmão? É o que Deus tem que fazer através de nós. Através de mim, através de você, né? Quando Deus... Conseguiram achar? Vamos lá. E olha para você ver o tanto que Moisés era tão de Deus, que na hora que Moisés viu que Deus ia punir o Arão, ele foi lá para o monte orar pelo Arão. Pedir a Deus, não, tenha misericórdia dele, Senhor, não faz isso com ele não. Porque Moisés teve que interceder, que senão Deus ia punir ele também. Ele também ia ser punido. Acharam? Aonde? Deuteronômio 9:20. Deuteronômio 9:20. Também o Senhor se irou muito contra Arão para o destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Viram? Moisés, quer dizer, é o líder. Continuar? 25:26. E prostei-me perante o Senhor aqueles 40 dias, 40 noites em que estava prostrado, porquanto o Senhor dissera que vos queria destruir. Eu orei ao Senhor, dizendo, Senhor Deus, não destrua o teu povo e a tua herança que resgataste por tua grandeza que tiraste do Egito com mão forte. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza desse povo, nem para a sua impiedade, nem para o seu pecado. Viram? Isso era a questão, porque Deus chamou Moisés e como ele era um grande líder. Que na hora que ele viu que Deus ia punir todos, ele falou assim, não, Senhor, ele ferveu no monte. Não, Senhor, de jeito nenhum, mais 40 dias, em jejum e oração. Não, Senhor, não faz isso não, e orando, intercedendo por eles, para Deus passar aquele mal, porque ele era um grande líder, né? Quer dizer, irmãos, vocês veem, Deus não erra não, gente, ele chama que é certo. Que quando Deus vira para Moisés e fala assim, não, deixa que eu destrua esse povo e faça de ti uma grande nação. Quer dizer, se ele tivesse soberbo no coração, ele, pode destruir, Jesus, pode destruir. Queima esse povo tudo, que a pé que é tudo. Não, destrói mesmo. Não, Senhor, lembra-te do teu povo, de Abraão, Isaque e Jacó, lembra da promessa, o que o povo da terra vai falar do Senhor. Então, ele não aceitou. Agora, se fosse uma pessoa que tivesse soberba, na hora, senão Deus pode destruir que eu quero. E ele não aceitou. Mas ele não tinha. Então é por isso que Deus chamou. Então é isso, irmãos. Que nós estejamos prontos. A Bíblia fala sobre quando Abraão, ele intercedeu, para nós terminar, né? Quando Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra, a Bíblia fala que se houvesse 10 lá no meio dela, Deus ia poupar toda aquela cidade. Então quer dizer, se tivesse 10 homens justos, diante de Deus, se tivesse 10, eles poderiam poupar toda aquela cidade, 10, mas não tinha 10, né? Quer dizer, só tinha lá Ló, que era um homem justo, né? E Deus salvou as suas 2 filhas, que nem a sua mulher era tão justa assim, né? Só Ló. Então você observa que tinha um Ló. O Ló estava pronto, mas os outros não. Se tivesse mais 9 igual Ló, impediria de queimar toda aquela cidade. Quando Deus, me parece que é Jeremias, Deus mandou o anjo passar na cidade de Israel, vai ser Jeremias ou Ezequiel, e ele marcasse a testa dos homens justos. O Senhor, irmãos, olha para você ver a questão de um homem ser útil para Deus. Deus falou, marca o anjo, falou com o anjo, marca aí os justos. Se você, todo justo que você marcar, que você achar, que pessoas que choram pela verdade, se você achar eles, marca eles, que nenhum deles serão destruídos.
Mas o anjo saiu e não achou ninguém. Ninguém dentro daquela cidade. Ninguém. Parece que é Jeremias, né? Jeremias ou Ezequiel? É Ezequiel, irmãos. Ezequiel os 9, a partir do 4. Ezequiel 9, a partir do 4. Disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse, ouvindo eu: passai pela cidade após ele e fere, não poupe o vosso olho, nem vos compareçais. Matai velhos e jovens, e virgens, e meninos e mulheres, até exterminá-los, mas a todo o homem que tiver o sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário, e começai pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. E disse-lhes: contaminai a casa, e enchei os átrios de mortos, e saiu e feriu na cidade. Sucedeu, pois, que havendo-os eles ferido, e ficando eu de resto, caí sobre a minha face, e clamei, e disse: ah, Senhor Jeová, dá-se-á o caso que destrua todos os restantes de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Então me disse: a maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e a terra se encheu de sangue, e a cidade se encheu de perversidade. Eles dizem: o Senhor deixou a terra, o Senhor não vê. Pois também quanto a mim, não poupará o meu olho, nem me compadecerei sobre a cabeça deles. Vai recair o seu caminho. E eis que o homem que estava vestido de linho, a cuja cinta estava o tinteiro, tornou com a resposta, dizendo: fiz como me mandaste. Viram? O anjo passa e não achou um. Só Ezequiel. Não achou um homem. E olha qual que era os requisitos. Volta aí, Paulo. 4. Olha os requisitos que eles tinham que ter. Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca um sinal na testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Quer dizer, pessoas que não concordavam, que suspiravam pelas abominações. Não achou ninguém. Não tinha uma ali que era útil. Só Ezequiel. Viram, irmãos, que nós temos que ser útil, indiferente do que nós somos. Se você é pastor, seja um pastor que esteja pronto. É um membro, seja um membro pronto, né? Ao porteiro, seja um porteiro pronto. Mas nós sempre temos que estar pronto. Ao invés da pessoa ficar caçando posição, pensa se você já está pronto. Porque na hora de ficar pronto, como diz a Bíblia, está pronto para toda boa obra. Justamente, né? Se a pessoa está toda enrolada nesse ponto aí, igual o irmão falou, né? Ele não tem. Agora pensa bem, se esse camarada que não está importando com prostituição, com nada disso, vamos supor se ele é o pastor da igreja, ele vai postar dos membros que está prostituindo? Se ele mesmo está no rolo, vai postar da irmã lá que o diabo está fazendo ela gato e sapato? Ele está nem aí, é o problema dela. Justamente, não é? Quer dizer, estão um pouco se lixando, irmão. Eles não estão prontos para a obra de Deus, não. Está pronto para qualquer outra coisa, mesmo para a obra de Deus. Então, quer dizer, o diabo vai destruir a vida de uma jovem? Vai destruir, por quê? O que eles vão fazer? O que eles vão fazer? Nada. Nada. Por que não pode fazer nada? Porque eles não estão prontos, né? Estão lá só com o nome.
mas não está pronto. Não sei se está certo, mas foi igual Noé, né? É o único no mundo que estava pronto. Não é. Construiu a arca e só pode salvar só a sua família. Porque o resto não tinha um que estava pronto para ser salvo. Pastor, eu queria fazer uma pergunta. Como que a pessoa pode fazer para estar pronto para Deus? Que igual você falou, às vezes a pessoa pensa que é só jejuar que está pronto, né? Às vezes, igual você falou, às vezes, claro que a gente tem que jejuar, tem que buscar a Deus, mas às vezes não é só o jejum que faz a pessoa estar pronto. Tem algumas coisinhas que a pessoa precisa fazer para estar pronto diante de Deus, para estar apto para fazer aquilo que Deus quer. Como que a pessoa pode fazer isso? Se preparar. Um ponto-chave, muito interessante. Porque jejum é santificação, né? Oração é santificação. Estou orando muito, irmão ora demais, irmão ora bastante. Santificação também, apesar que a oração forte. Consagração é consagração. Mas agora está pronto. O primeiro ponto, um dos primeiros pontos para Deus é a escolha do homem. É a escolha dele. Porque os homens que escolheram servir a Deus com fidelidade é uma pessoa que está pronta. Porque eles não mudam. Não mudam. Acontece o que acontecer, eles não mudam de posição. É escolha. Essa escolha é um dos pontos de estar pronto. E o outro ponto é aquele crente que obedece à voz de Deus. Não é só os mandamentos. De repente eu estou na doutrina. Estou fazendo a doutrina de Jesus, mas eu não dou ouvido ao que Deus está falando. Na hora que Deus fala as coisas, eu faço o contrário. Estou na doutrina, estou fazendo a doutrina do mesmo jeito, mas não faço o contrário. Então tem que estar dando atento à voz. Que a voz é muito importante. A doutrina, mas a voz também. Então, quer dizer, são um dos pontos que é chave para a pessoa. Sensível à sua voz. Porque senão, irmãos, pela gente mesmo, a gente não faz nada. Né? E escolha para Deus, ela manda muito. Manda demais, demais. É demais. Isso aí não tem nem conversa. É a sua escolha. Vocês podem ver que Deus abençoou a família de, como chama aqueles jovens, filho de Jonadab. Os filhos de Jonadab. Os mecabitas, né? Recabitas. Viu os recabitas? Só pelo fato deles ser sincero diante do mandamento do seu pai, Deus elogiou eles. Viu como eles são? Eles não mudam. Então é isso, irmão, é o ponto. É o primeiro ponto. Porque quando o crente não tem posição e ele qualquer coisinha está mudando de lado, é difícil para Deus usar. Mais difícil. É mais difícil para Deus usar ele. Mas se ele toma posição, acabou. Ih, irmão, está pronto para a obra. Você pode ver que a hora que Deus precisar, ele chupa, parar, meu filho. Amém? A questão até que a Valéria falou, assim, isso entra também andar no espírito, né? Está no espírito. Porque, tipo assim, na carne ninguém pode agradar a Deus, né? Justamente. Então, por exemplo, às vezes precisa de uma obra espiritual, mas você está na carne, como é que você vai fazer, né? Outro ponto. Fica meio difícil. Até o Ricardo falou a questão assim, a pessoa às vezes não está muito bem, está meio fraco, abalado sentimentalmente, alguma coisa. Mas às vezes tem pessoas que, às vezes, mesmo assim, ele tem tanto temor de Deus e é tão sensível à voz de Deus que ele vai uma obra e fala assim, Senhor, né, não estou sentindo muito adequado, aquela coisa toda, mas chega ali, ele fica em espírito, que ele sabe que não é uma coisa de qualquer maneira, e Deus usa ele, porque ele se coloca pronto naquele momento, na humildade e no temor de Deus, para fazer aquilo que Deus, se Deus quiser que ele faça, ele faz. Se Deus também não quiser que ele faça, ele fica quietinho. Né? E eu queria entender assim, essa questão de estar pronto, por exemplo, além de algumas coisas que, às vezes, tem obras que é necessária a pessoa fazer jejum e oração, né? Justamente. Tem obra, essa igual aquele, né, os discípulos foram tentar expulsar o demônio, claro, eles não tinham fé, e aquela casta também só expulsava com jejum e oração. Então, verdade. Não adiantava eles querer fazer, porque eles não estariam prontos para aquilo, se era com jejum e oração. Precisava de fé, eles não tinham nenhuma das coisas, então
quer dizer, não tinha. Então, quer dizer, para aquele tipo de obra, ele precisava primeiro da fé e de oração e jejum, né? Justamente. Senão eles não verdade. estariam prontos para aquela obra. Então, tem obras que, dependendo de... Existem obras e obras, né? Então, tem obras, parece que depende de alguns requisitos que a pessoa precisa ter, né? Mas, além dessas coisas, da pessoa se preparar para aquele tipo de obra que ele vai fazer, estar sempre pronto, em espírito, ligado, alguma coisa assim, para de repente, por exemplo, a pessoa está ali na casa dele, aí fala assim, oi, irmão, vem cá, expulsar um demônio, tem um demônio ali na rua. Aí a pessoa está lá desligada dentro de casa, numa carne pura, acabou de falar mal de todo mundo da família, acabou de falar mal do pastor da igreja, e aí chamei para expulsar o demônio lá na rua. Coça a cabeça, como é que eu vou expulsar esse demônio? Que está todo fora, né? Está todo perdido, né? Nada, está tudo fora. Quer dizer, talvez, às vezes, dependendo da situação, às vezes a pessoa vai na humildade, Deus pode até dar graça se tiver uma necessidade. Não é nem por causa dele e nem que ele está pronto, não. É porque tem um monte de ímpio ali, ele é o único crente daquela rua, entendeu? E aí às vezes ô Senhor, eu não estou pronto não, mas me dá graça aqui, né? Senão vai ficar escandalizar todo mundo, todo mundo fala assim, o irmão. Aí o irmão chega lá, cadê? O irmão não tem nada. Justamente. Né? E às vezes Deus faz por causa igual aquele ensinamento que você deu, por causa do nome dele. Justamente. Né? Por causa do nome dele, para não ser escandalizado, ele até usa o irmão que está todo fora. Verdade. Mas assim, além dessas coisas que faz parte de a gente se preparar, que depende de nós, tem questões e tem momentos, tem coisas que não depende do nosso preparo, assim, né? Não depende da pessoa fazer um jejum, não depende da pessoa orar, não depende da pessoa de outras coisas, vamos dizer assim. Às vezes a pessoa sente até que ele não está pronto, né? Que ele não está preparado, porque quando Deus chamou Moisés, ele falou assim, Senhor, mas eu não sei, né, como, não nessas palavras. Não sei falar, não sei como, eu sou pesado de língua e tudo. O Senhor falou, fui eu que fiz a boca do homem. Então, quer dizer, era uma coisa que não dependia dele, não dependia de um preparo que ele pudesse fazer. Ele só precisava estar à disposição, porque Deus ia fazer, né? O Jeremias, mas Senhor, eu não sei falar. O Senhor falou, não diga que eu não sei falar, porque eu vou colocar as minhas palavras na sua boca. Justamente. Né? Às vezes a pessoa pensa que ele não tem preparo, porque ele pensa que ele não sabe fazer. Mas eu não sei, porque eu não li a Bíblia toda, porque eu não fiz um jejum hoje, porque eu não tenho muito conhecimento, eu não tenho muita sabedoria, porque e tal. É porque ele pensa no preparo que ele supõe que ele precisa, mas, na verdade, é uma obra que Deus vai fazer, e Deus vai dar a capacitação dele na hora que ele tiver. Justamente. Ali. É o que nós falou. Esteja pronto por quê? Você estando pronto, você vai estar sensível à voz, vai estar na obediência, igual, né, o operador Ricardo falou. Mas, de repente, você está fraco, mas você está pronto. O que quer dizer? Que naquela hora o Senhor te fortalece. A força vem dele. Ela toma o seu ser e você tem autoridade para fazer, igual Moisés. O Senhor chamou ele porque ele servia, mas ele achava que ele não servia porque ele não sabia falar igual os outros, igual todo mundo falava bonito, todo mundo falava, né, perfeito, e ele não sabia falar perfeito, então ele achava que isso era impedimento. Deus falou assim, não, isso não é impedimento não, Moisés. Pronto, você tem que estar pronta de outra forma, isso aí é eu que faço, né? Então é isso, amém? Vamos então orar, então, amém, irmãos? Agradecendo o Senhor.